Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal Gol Sem Goleiro nessa semana fria na maioria do Brasil, com uma frente fria que chegou. Pelo menos aqui em Minas Gerais o bicho tá pegando, né? Mas o futebol, na verdade, tá fervendo e tá muito quente, tá bom? E vamos tratar sobre alguns assuntos aí sobre Brasileirão, Libertadores e algumas notícias importantes do mundo da bola que vem acontecendo, beleza? Não esquece de deixar seu like e inscrever no canal antes de eu começar o vídeo, porque ajuda e ajuda muito a continuidade do nosso trabalho, beleza? Vamos que vamos então, começando como sempre falando do Campeonato Brasileiro. No final de semana tivemos a 12ª rodada, já está aqui ao seu lado, como de costume, ao meu lado, né, ao seu não, ao meu lado, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após a 12ª rodada que acabou neste final de semana. Temos um líder que continua líder, o Palmeiras, o Grêmio saindo da zona não, né? Saindo da lanterna da competição, temos um novo lanterna. E vamos falar um pouquinho aí de cada jogo, de como está a situação do momento, beleza? Aqueles 4 jogos de destaque que eu tinha deixado no vídeo anterior, vamos falar rapidamente sobre eles. O primeiro é a vitória do Fortaleza diante do São Paulo, uma importante vitória para a equipe cearense, que ganhou do São Paulo no Morumbi. Tá? O São Paulo que vinha bem desfalcado, está muito focado no duelo da Libertadores, que tem essa semana. E o Fortaleza não tem nada a ver com isso e continua o seu bom momento. Venceu fora de casa com um gol de Robson e é o terceiro colocado da competição. Um ótimo início do Fortaleza, né? Realmente está surpreendendo a todos nesse momento, beleza? O outro jogo aqui que tivemos dos jogos de destaque, o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians fora de casa também, uma ótima vitória para o Galo, que se consolida lá na frente, é vice-líder da competição, poupou titulares para os jogos também que tem da Libertadores essa semana. O Corinthians teve a semana inteira para treinar e mesmo assim o Galo conseguiu a vitória de virada. O Corinthians até abriu o placar com o Gustavo Mosquito no primeiro tempo, mas o Hulk, ele mesmo muito decisivo, vinha alguns jogos já sem marcar, mas estava sempre muito participativo. Dessa vez foi coroado com 2 gols e um deles foi um golaço de falta, beleza? Grande vitória do Galo e grande atuação do artilheiro Hulk. Outro jogo, o jogo que tirou o Grêmio da lanterna, isso mesmo, o Grêmio também fora de casa, venceu a equipe do Fluminense, um ótimo resultado para o Grêmio, que dá uma respirada, ainda não sai da zona, mas conquista a primeira vitória, dá uma tranquilizada, né, pro começo do trabalho do Filipão. O jogo em si foi bem, sim, ruim de assistir, vamos dizer assim. Eu assisti o jogo inteiro, foi 2 horas bem paradas da minha vida, né? Não tinha chance de gol para nenhum dos lados. O Fluminense poupando titulares, né? E o Grêmio se aproveitou e no finalzinho fez um gol de pênalti, um pênalti até duvidoso, mas eu concordei com a marcação do árbitro. Mas na verdade quem falhou foi o lateral direito do Fluminense, o Calegari, ao cometer o pênalti totalmente desnecessário, beleza? O outro jogo, o último jogo dos jogos de destaque, é o Clássico Paulista entre Bragantino e Santos, que terminou empatado. Um bom jogo, 2-2, tá? O Bragantino começou melhor a partida, mereceu, abriu o placar e terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0. No segundo tempo o Santos melhorou, igualou as ações, conseguiu empatar, o Bragantino ainda fez mais um, o jogo estava gostoso de assistir e o Santos empatou no finalzinho. Nos acréscimos o atacante Marcos Leonardo empatou. Vale o destaque para esse jogo do Santos a comemoração do Fernando Diniz quando o time conquistou o empate. Sim, é como se o time tivesse ganhado um campeonato. Foi muito engraçado. Ele vibrou demais. Ele ficou feliz demais pelo time ter conquistado o empate. Que, pensando agora, sem brincadeira, é um empate importante, porque o Bragantino é uma equipe muito difícil de bater, principalmente na sua casa, beleza? Vamos então falar dos outros jogos. Tivemos aí o jogo da Chapecoense. A Chapecoense perdeu mais uma. A Chapecoense agora é o lanterna da competição. Tá? A equipe que está em último colocado, perdeu do Cuiabá, não ganhou ainda. O Cuiabá, com essa vitória, conquistou a primeira, né? Não tinha ganhado ainda. É a primeira vitória da história da equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O gol do Cuiabá, o terceiro gol foi no final, ficou 3-2, foi um jogo até bom, muitos gols. Porém, tivemos muitas falhas dos dois goleiros, dos dois João. O João Paulo e o João Carlos. João Paulo da Chape, João Carlos do Cuiabá. Eles falharam muito nos gols. Depois, se vocês tiveram curiosidade, pode assistir os melhores momentos. E o Cuiabá se saiu vencedor
e conseguiu esses 3 pontos importantes para dar uma respirada também, mas a Chape tá complicada a situação do Jair Ventura, beleza? Internacional venceu o Juventude no Beira-Rio, né? Dá uma respirada, vinha uma sequência sem vitórias. Na verdade, essa vitória do Inter ela significa 2 finais de zica, de tabu, não sei como você chama. Mas o Internacional não vinha muitos jogos sem vitória, conquistou a vitória. E o gol foi marcado pelo Thiago Galhardo, do Internacional, que também vinha alguns jogos sem fazer gol. Então quebra esses 2 tabus e a torcedora espera que seja um recomeço aí para a equipe colorada, beleza? Já que tem decisão na Libertadores também nessa semana que está por vir. O Ceará venceu o Atlético Paranaense dentro de casa. O gol também foi no finalzinho para o atacante que entrou no segundo tempo, o Enson. E o jogo foi bom, mas foi truncado, não teve tantas chances de gol assim, tá? O Ceará tá bem na competição, 7º colocado, tá de parabéns também, além do arquirrival Fortaleza, né? Essas 2 equipes do estado estão muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro nesse momento, principalmente o Fortaleza, né? E vamos para o outro jogo aqui, o jogo que temos o destaque da rodada. Ele já está aparecendo aqui para vocês. Acho que essa não teve muita dúvida. É ele, Gabigol, o atacante do Flamengo, que fez 3 gols na goleada por 5-0 do Flamengo para cima do Bahia, lá em Salvador. Uma vitória elástica, tá bom? Aqueles que ficaram em dúvida do primeiro jogo do Renato Gaúcho, time retranqueiro, time que não joga bem, dessa vez não pôde falar nada, tá? Então realmente um resultado elástico, dominou o Bahia, destruiu o Bahia dentro de Pituaçu, tá? O Gabigol jogou muito bem, fez 3 gols e por isso é o destaque da rodada. Beleza? O Flamengo com isso está no G6 da competição e tem aí 2 jogos a menos. Então tá bem o Flamengo na competição, não tá assim maravilhoso igual o Palmeiras, mas tá bem sim na competição, a gente tem que admitir, beleza? Falando em Palmeiras, o grande líder venceu aí a equipe do Atlético Goianiense, um placar elástico também fora de casa, 3-0, tá? 2 resultados inesperados, porque o Flamengo enfrentou um adversário enjoado, que é o Bahia. O Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense, que também é um adversário enjoado. Venceu por 3-0. Tá, o jogo assim não foi tão dominado como o jogo do Flamengo. Tivemos 2 gols nos acréscimos de contra-ataque, mas uma importante vitória para o Palmeiras, tá? O jogo marcou o retorno do Dudu como titular de fato, jogou aí boa parte do tempo. E o Palmeiras tá assim muito bem, são 28 pontos já em 12 rodadas, né? Dá assim a entender que vai de fato brigar por mais um título brasileiro no final da temporada. Beleza? Para fechar aí, América Mineiro e Sport, né? Joguinho de equipes que estão disputando lá embaixo na tabela. O Sport venceu o América em Minas Gerais e saiu da zona, empurrou o próprio América para dentro da zona. Realmente o América tinha respirado, tinha conseguido 2 vitórias seguidas lá atrás, mas agora já passa por outro momento ruim novamente. E o Sport consegue uma vitória para tentar acalmar os ânimos, está com uma crise lá dentro. E sai da zona, foi um golaço marcado pelo Paulinho Mocelin, que deu esses 3 pontos aí para a equipe pernambucana. Beleza? Valeu! Sobre o Campeonato Brasileiro é isso. Agora vamos dar rapidamente uma passada nas outras notícias. Série B, tá? Série B, realmente Cruzeirão. O Cruzeirão tomou de 3 do Avaí dentro de casa. A situação não é boa na Toca da Raposa. De fato, o Cruzeiro está tendo dificuldades novamente na Série B. O Vasco empatou com o Náutico, tá? O Náutico que é o grande líder da Série B no momento. E teve o seu treinador Marcelo Cabo demitido. E já contratou o Lisca doido, isso mesmo, o Lisca é o novo treinador do Vasco para tentar recuperar a equipe e dar um boost, aí, dar um avanço para tentar voltar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Achei uma boa contratação, na minha opinião, gosto do Lisca, pode ser que motive os jogadores do Vasco. Para mim, dessas 3 equipes grandes que estão na Série B, o Vasco é a que tem um elenco melhor. E o Botafogo também perdeu. O Botafogo perdeu para o Brusque, fora de casa, e também teve seu treinador Marcelo Chamusca demitido. O Botafogo está numa situação mais delicada ainda que o Vasco. E agora está sem treinador. Vamos ver aí nos próximos vídeos, no próximo vídeo, se já temos a notícia de quem será o novo comandante da equipe botafoguense. Tem um forte rumor que ele mesmo, Joel Santana, vai ser o novo comandante, mas vamos esperar para confirmar essa notícia para vocês, beleza?
Temos aí essa semana a Libertadores, né? Os jogos de volta das oitavas de final. Então, uma prévia rápida aqui dos jogos dos brasileiros e tudo mais. Antes de mais nada, queria falar que o jogo do Fluminense contra o Cerro Porteño, o jogo de volta, foi adiado, beleza? O filho do treinador do Cerro Porteño morreu, sofreu um acidente fatal, né? Uma fatalidade péssima que aconteceu lá. O treinador dele é até conhecido aqui no Brasil, o treinador do Cerro, o Arce, jogou no Palmeiras, muito conhecido mesmo. E o jogo foi adiado devido a essa fatalidade, vai ser disputado apenas no dia 3 de agosto, beleza? Temos aí os confrontos de Boca Juniors e Atlético Mineiro e Boca. O primeiro jogo ficou empatado em 0-0, o jogo vai ser hoje, na terça-feira, decisivo. Temos São Paulo e Racing, o jogo vai ser disputado na Argentina, o primeiro jogo ficou 1-1 no Morumbi. É um jogo decisivo demais para o São Paulo, decide muito sobre a temporada da equipe e tal. O time começa a ficar um pouco pressionado. O título paulista lá atrás deu uma acalmada, né? Deu mais tempo pro trabalho da equipe São Paulina, mas é de fato um jogo decisivo demais para a equipe hoje. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Temos também Palmeiras e Universidade Católica. O Palmeiras venceu por 1-0 o primeiro jogo. Flamengo e Defensa e Justiça. Vai ter torcida lá em Brasília esse jogo. O Flamengo também venceu por 1-0. E Internacional e Olímpia, o jogo ficou empatado, a primeira partida lá no Paraguai, tá bom? Além desses dois confrontos, temos River Plate e Argentinos Júnior, está tudo empatado, 1-1. O vencedor desse vai pegar o adversário entre, né, o duelo de Atlético Mineiro e Boca, então podemos ter um River e Boca, Atlético e River, podemos. E Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo, a equipe argentina do Vélez venceu por 1-0, beleza? Para fechar, né, temos também as equipes que vão jogar a Sul-Americana, né, Atlético Paranaense, venceu por 1-0 o primeiro jogo diante do América de Cali, decide hoje no Brasil. A equipe do Grêmio também venceu o LDU, fora de casa, decide hoje no Brasil também. O Santos vai enfrentar a equipe do Independente, ganhou por 1-0 na Vila. E o Bragantino pega o Independente Del Valle na quarta-feira, tendo vencido a primeira partida também por 2-0 lá na altitude. Beleza? Os brasileiros da Sul-Americana estão bem encaminhados. No próximo vídeo a gente vai fazer um resumão sobre essas decisões internacionais que essas equipes brasileiras têm nessa semana. Vamos que vamos, boa sorte para seu time, né? Sofra bastante, vibre bastante e que os jogos de futebol esquente essa semana fria que estamos tendo no nosso Brasilzão, beleza? Muito obrigado pela sua presença até aqui, te agradeço demais o seu like se você já deixou, se não deixou ainda dá tempo, o vídeo está acabando, mas você pode dar o like agora e se não é inscrito, deixa aí a sua inscrição. Tamo junto, muito obrigado, um beijo e 3 abraços para você, valeu!